fazer isso por ela. E ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem. Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela rádio classista da FETRACE Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa. E você que fez ou está fazendo agora, aí na sua página pessoal no Facebook, já compartilhando o programa desde o início. A todos, a todas, muito obrigado, tá? Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Marina, sextou! Sextou, Jonathan Neto! Opa! Aliás, sextou numa semana que a gente comemora hoje, que a gente espera que a semana que vem seja melhor. Mas ô semana pesada, né, Jonathan? Foi horrível, horrível. Enfim, mas a gente segue em frente porque ninguém, não pode matar uma ideia, não é isso? Não podem matar ideias. A gente vai receber hoje, aliás, o nosso produtor anda mais criativo do que nunca, né? Com o título de Foi para Cuba. Nós vamos falar da participação de 2 brasileiros que estiveram no Congresso do Ensino Superior de Cuba. Então, o Democracia no Ar recebe, diretamente da TV do habilidoso para cá, o sociólogo e mestre em políticas públicas, o Luiz Regadas, que é sociólogo, é isso? Exato. O produtor misturou aqui. Sociólogo e mestre em políticas públicas, e o Nelson Arruda, que é pedagogo e mestre em políticas públicas também, para conversar sobre a participação no Congresso de Ensino Superior em Cuba. Então, bom dia, Luiz Regadas. Bom dia, Marina. Bom dia, telespectadores. E também dá aqui bom dia ao Nelson Arruda. Bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia aos nossos ouvintes do programa Democracia no Ar. E a gente vai saudando aí você que está ouvindo através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares, e também agradecer a vocês que estão acompanhando a gente através do Facebook, na página do Democracia Participativa CE. Não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. Vocês são comentaristas e pessoas importantíssimas para esse programa chegar cada vez aí mais longe nas redes. Vamos ao nosso giro de notícias? Vamos sim. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing e Empregados de Empresas de Telemarketing do Estado do Ceará, o Sintratel, realizou uma paralisação no shopping Eusébio com os trabalhadores da empresa de call centers Multi-Energisa. A paralisação durou cerca de 1 hora em virtude do processo de negociação coletiva com as empresas, havendo perspectiva, inclusive, dos trabalhadores deliberarem por estado de greve. As propostas não avançam e a Multi-Energisa, ao longo da negociação, apresentou uma contraproposta retirando os direitos já conquistados nos acordos anteriores dos trabalhadores, com o valor do reajuste salarial de 2,07% e aumento no vale alimentação de 9 centavos. Além de não aceitar as homologações que sejam realizadas na sede do sindicato. A empresa só quer o rim, a empresa. Giro de notícias. A morte da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, repercutiu nos jornais do mundo.
Jornais como o New York Times e o Washington Post, da emissora ABC no ZEO, a empresa multiestatal venezuelana Telesur na Venezuela, o The Guardian na Inglaterra e o jornal El Comércio do Peru foram alguns dos veículos que repercutiram a execução da líder feminista. Manifestações eclodiram em todo o país e levaram milhares de pessoas para as ruas do Brasil. E em Fortaleza, cerca de 1.000 pessoas participaram do ato na Praça da Gentilândia. Atitude Popular. Giro de notícias. Cerca de 450 operários participaram ontem, no dia 15 de março, em frente à Petrobras, no bairro do Mucuripe, da abertura da campanha salarial 2018-2019 dos trabalhadores da montagem e manutenção industrial do estado do Ceará. Evandro Pinheiro, presidente do Sintramonte, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Montagem Geral do estado do Ceará, explicou que a Assembleia vai aprovar as reivindicações da categoria para a campanha salarial deste ano. A Assembleia também teve a participação do presidente da Federação dos Metalúrgicos do Nordeste, José Fernandes, que deu seu apoio à categoria, e esse foi o nosso giro de notícias. Democracia no ar. Eventualmente a gente escuta aí o povo mais reaça desse país ocupando as redes aí com essa mania de mandar a gente pra Cuba, né? Vai pra Cuba, vai pra Cuba! E a gente sempre fica dizendo pra eles, né? A passagem que a gente vai, que é bom, né? E vocês, obviamente, estão voltando agora de um congresso, então vocês foram pra Cuba e tiveram uma experiência, né, de participar de um congresso. Queria que vocês falassem um pouco do congresso em si, né, para depois a gente conversar sobre Cuba e como é que estão as coisas por lá. Então, vocês puderem falar pra gente aqui no programa como é que foi esse congresso, qual era o foco dele, e como é que foi essa experiência. Marina, de fato, quando as pessoas, né, mandam a gente para Cuba, as pessoas não sabem o que é que tem em Cuba, né? E de fato a gente só sabe mesmo quando vai, né? Então nós tínhamos esse sonho de ir a Cuba e aproveitamos agora, né, em fevereiro, fomos para o 11º Congresso Internacional de Ensino Superior, num grande espaço lá, o Palácio dos Congressos, Palácio das Convenções em Cuba, onde eles fazem esses congressos anualmente, né? Já tem congressos preparados, organizados para o ano 2019, né? Então foi um grande congresso, tinha mais de 2.000 pessoas, né? Professores, pesquisadores, reitores, né, do mundo inteiro estavam lá, e aonde foi discutido principalmente a questão da educação em Cuba, né? A gente percebe que em Cuba 100% das crianças estão nas escolas, né? Não existe criança de rua, 100% das crianças são alfabetizadas, a população totalmente alfabetizada, né? Um país onde investe maciçamente em educação, né? É bom lembrar que Cuba sofre um bloqueio americano, né, desde 1960, desde a Revolução, né, liderada pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, né? E é um país que tem problemas, né? Tem problemas em virtude desse embargo, que é um embargo americano, um embargo econômico, financeiro, comercial, né? Mas que é um país que investe maciçamente em educação, né? Só para você ter uma ideia, nós visitamos uma escola, né? E essa escola é um conjunto de escola, era um local que funcionava uma base militar cubana, né? Era um quartel grande, era como se aqui, né, para quem mora aqui em Fortaleza, como se você pegasse o 23BC, né, ali no bairro de Fátima, na 13 de maio, e transformasse todo aquele espaço numa cidade da educação libertária, que foi o que eles transformaram uma base militar, né? Quer dizer, e lá funciona uma estrutura de várias escolas, onde esses estudantes estudam em tempo integral, né? Tem todas as condições, né, dado pelo governo para estudarem, né?
e uma educação, como eles dizem, uma educação libertária, né? Quer dizer, diferentemente do Brasil, que vem investindo, né, em polícia, né, intervenção no estado do Rio de Janeiro, né, e isso não vem dando resultado, né? A gente viu, pelo contrário, a violência vem aumentando, né, com a morte, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, né, de forma brutal, né? Quer dizer, aqui no Brasil a gente só ouve falar mais polícia, mais repreensão, mais cadeia, muita gente defendendo a pena de morte, né? E Cuba, invertendo essa lógica nossa, transforma uma base militar numa cidade da escola libertária, né? Quer dizer, quando a gente chega aqui e diz que Cuba não tem assalto, eu acho que algumas pessoas não acreditam, mas de fato a gente conversou com Luizinho, conversamos com várias pessoas lá. Eles dizem, não, Cuba aqui não tem assalto, você não vai ver ninguém armado, nem com revólver, nem com faca branca, né? Arma branca. Quer dizer, de fato, não tem assalto, não tem droga, né? Não tem droga. O que a gente vê lá nas ruas são jovens nas praças, bebendo seu rum, ouvindo suas músicas latinas, né? Mas que é um local onde você caminha tranquilamente, a gente andava tranquilamente nas ruas, né? Não tinha risco, eu não tinha medo, né? Praticamente zero a violência em Cuba, né? Quer dizer, um país onde a população vive tranquila, né? Onde tem educação, onde tem saúde, né? E os cubanos têm consciência do bloqueio, né? Eles têm consciência do bloqueio americano, né? Que não é só bloqueio americano, é um bloqueio americano que existe uma pressão em todos os países, né? Porque praticamente todos os países alinhados aos Estados Unidos, eles são proibidos de fazer qualquer negociação com Cuba ou vender para um terceiro país algum produto que tenha origem de Cuba. Por exemplo, a França não pode vender para os Estados Unidos nenhum produto que tenha o açúcar cubano, né? Quer dizer, é um bloqueio criminoso, né, contra o povo cubano. Mas o povo cubano tem consciência disso, e para eles o mais importante é a soberania, né? Quer dizer, eles não abrem mão da sua soberania, da sua independência em relação aos Estados Unidos, né? Um país tão próximo ali de Cuba, né? Mas que massacra esse povo cubano, e mesmo assim esse povo vem resistindo bravamente. Nós aproveitamos também o Congresso, né? Eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, e nós levamos um convênio que a UES, né, firmou. Esse convênio foi assinado lá pelo reitor da Universidade de Havana, né? É um convênio da Universidade Estadual do Ceará com a Universidade de Havana. Cuba é o 13º país a ter um convênio com a Universidade Estadual do Ceará. E esse convênio, ele abre as portas para que nós possamos ter uma ligação mais estreita, né, com o povo cubano através da Universidade de Havana, nas mais diversas áreas, né, tecnológicas, na educação, na saúde, né, nas áreas humanas, né, e que envolve também, né, professores, estudantes e servidores dessas duas universidades. E nós esperamos, né, estreitar esses laços tão importantes com Cuba, né? Nós já tivemos, no final da década de 90, um convênio com Cuba, né? Era um mestrado em educação especial que a UES oferecia aqui em convênio com Cuba, e de lá para cá nós não tivemos mais nenhuma oportunidade, né? E esse convênio caducou, então nós tivemos que fazer um novo convênio.
E estamos esperando, né, já existem articulações dentro da universidade para que a gente tenha convênios nas mais diversas áreas, né? Por exemplo, nós estamos em conversações na área da medicina veterinária, né? Na área da educação popular, na área da própria sociologia, né? Já conversamos com vários professores e nós esperamos estreitar num convênio mais específico, até porque o povo cubano gosta muito, né? Gosta muito do Brasil, né? Gosta muito do povo brasileiro, né? Eles assistem muitas novelas brasileiras, né? Novelas que já passaram há algum tempo aqui, né? Então a gente espera. Como essa nossa desgraça vai pelo mundo. Né? Mas a gente ainda, né? O Luizinho também vai falar aí um pouco do que ele viu e a gente volta a outros assuntos aqui sobre Cuba. Eu brinquei, professor, porque a gente lá, em Portugal também, o povo só via novela brasileira e você fala assim, puxa vida, tanta coisa melhor pra gente mostrar. Mas enfim, a Beth Silva tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Beth. Ela diz que conheceu essa experiência na educação e falou que continua do mesmo jeito. É pobre, mas é igualitário. Luiz Ricardo, você também quer falar também um pouquinho de como é que foi essa experiência do Congresso? Sim, o Congresso foi uma oportunidade ímpar para a gente ver de perto, que a gente só ouvia falar. No caso, eu ouvi falar muito mal, mas uma surpresa muito boa ao chegar lá, um congresso de uma grandiosidade enorme, começando pela parte estrutural do Palácio das Convenções, que é um palácio de primeiro mundo, né? E lá também eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho sobre uma abordagem sobre a crise econômica mundial, onde eu pude falar da crise de 2008, né, do envolvimento dela que vem desde os anos 29, onde quando acontece essa época de repressão, desemprego, arroz salarial e tudo, gera crise, gera guerras, e a crise de 2008 também gerou recessão no Brasil, provocou desemprego no mundo todo, e o Brasil tentou fazer diferente dos Estados Unidos e conseguiu, né, durante no período de 2009, 2010 ele teve um crescimento de 7%, graças aos investimentos na parte humana mesmo, no trabalho, na linha de crédito, diferentemente dos Estados Unidos, de Portugal, Espanha, Itália, que provocou arroxo, desemprego, reformas da Previdência. Infelizmente, agora, depois do golpe de 2013, o golpe programado, armado, para explodir na bomba do partido da esquerda, o PT, que era incompetente e não conseguia governar. Então, somente assim eles conseguiam tirar a Dilma do poder, né, como conseguiram, né? Então, a gente mostrou esse outro lado da história, que se você conseguir investir no social como a Cuba conseguiu investir, ela faz uma Cuba diferente. A gente viu de perto lá que nos anos 60, logo após a Revolução, eles tinham aproximadamente 6 milhões de habitantes, dos quais mais de 1.500.000 eram analfabetos políticos. Hoje a Cuba não tem analfabetismo político, né? É um país pobre, principalmente devido ao bloqueio econômico, né? Mas o grandioso dessa vitória é após 58 anos de revolução, né? Nascidos vivos lá em comparação com o Brasil, praticamente eles são 4 mortos por 1.000 habitantes. O Brasil tem na faixa de 13,8 nascidos vivos, né? Quer dizer, um índice altíssimo de mortos das crianças, né? Então o dinheiro que eles buscam arrecadar com o turismo, que é a maior fonte de renda deles atualmente, eles buscam investir na saúde e na educação, né? E como você falou, o brasileiro fala muito dos cubanos, muito mal, por sinal, infelizmente, a maioria, porque desconhecem, já que a mídia só leva novela para eles, programas policiais que incentivam a violência e o tráfico de droga ao invés de combater. Então, os brasileiros reclamam muito do sistema político da vida cubano, mas deveriam lembrar que eles tiveram força para lutar contra a elite cubana. Eles não aceitaram a elite cubana açucareira, que debochava da sua cara. Eles agradecem ao povo cubano, aos Castros, a revolução, pois antes eles não tinham nada, e hoje passa a ter o pouco, que é a saúde e a educação, sua casa para viver, não moram na rua, não vi nenhuma pessoa realmente dormindo na rua. A gente viu claramente pedindo esmola, 1, 2, 3, mas em relação ao que você vai pela Avenida Paulista, que uma semana depois eu fui na Avenida Paulista, você vê milhares de pessoas pedindo esmolas. Então, o mesmo jeito que eu percebi, fiz uma relação com Lula e com a Dilma.
eles agradecem as políticas econômicas da Lula, da Dilma, nos governos do PT nos últimos 13 anos, mais precisamente 11 anos, 2003 a 2014, porque Lula e Dilma deu a eles as condições de estudar, de comprar sua casa, de ter seu carrinho, de ter dinheiro para sair e ser gente, ter um pouco mais de autoestima. Então, eles conseguiram e o Brasil também conseguiu, mas que pena está tendo um retrocesso agora desses últimos anos. A gente escuta muito falar. Olha, meu Deus, eu já estou aqui, na verdade, no gongo do break aí, Jonathan Neto. Meu Deus, Jonathan Neto. Mas eu vou já deixar a pergunta no ar. A gente escuta muito falar sobre a medicina cubana, sobre a questão da alfabetização mesmo do povo cubano. A gente escuta falar do cinema cubano, mas a questão do ensino superior é uma coisa que a gente não escuta muito. Eu quero saber um pouquinho como é que foi essa discussão, mas depois do nosso break, senão Jonathan Neto me puxa a orelha. Democracia no ar. Você está ouvindo? Nós estamos conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, também na Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM também em Boa Viagem vai reprisar esse programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pirro Bezerra, o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar, que é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora são 10 horas 29 minutos. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô Parlamentar. Chico Lopes. A intervenção federal no Rio de Janeiro foi uma tentativa de mostrar ação e melhorar a imagem do governo Temer, rejeitado por 97% da população. Mas o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, alerta que só discurso não adianta. O governo precisa garantir orçamento para a segurança. O orçamento tem que prever, seja ele estadual ou federal, o orçamento para a segurança, que é um dos setores mais importantes. O deputado retratou quais são as maiores demandas do público diante dos problemas com a criminalidade crescente. Portanto, é necessário que nós tenhamos lei mais rápida e que tenha mais também pessoas na rua que tem que ser mais duro com esse tipo de comportamento na sociedade. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. A partir de agora você confere a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Marina Valente. Opa, e a Beth já está dizendo aqui pra gente, viva Cuba! Parabéns, professor. Espero que a UES melhore com este convênio. Com certeza. Na parceria aí. Bom, eu vou voltar à pergunta que eu fiz antes do break. A gente não escuta falar muito sobre ensino superior cubano, pelo menos assim nas linhas gerais do senso comum. Como é que ele funciona qual é o nível de acesso, como é esse acesso, qual é o nível desse ensino superior, quais são as novidades desse ensino superior. Queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. Bom, Marina, nós tivemos lá, né? Nós tivemos contato lá na Universidade de Havana, né? Tivemos com o reitor, né? E também tivemos com os professores da área de meteorologia, né? Por sinal, um dos professores, ele trabalha, né, ele atuou fortemente na Revolução de Cuba, é um senhor que já tem perto de 80 anos, um professor, né, continua estudando, continua trabalhando, né, é um pesquisador, foi responsável e é responsável ainda pelo controle da meteorologia em Cuba, né? Por sinal, a gente sabe que o ano passado, né, em setembro, teve um grande furacão em Cuba, né? E apesar de ser um país pobre, eles prevê, né, os furacões, né?
A água do mar invadiu, né? Invadiu a cidade. Na casa onde a gente estava hospedado, né? Na casa de uma cubana, que é aproximadamente uns 5 quarteirões da praia, a água chegou a 2 metros de altura, né? E devastou um pouco a cidade, né? Mas eles têm a tecnologia deles, né? Do próprio governo cubano, para prever esses furacões, prever esses temporais, e praticamente, né, o relato do professor, praticamente eles avisam com antecedência para as pessoas se precaverem. E ele diz que as pessoas, por exemplo, morreram, parece que em setembro, né, do ano passado, desse furacão morreram aproximadamente 10 pessoas, mas ele diz que as pessoas que morreram foram aquelas pessoas que não seguiram as orientações do governo para se prevenir, né? Foram pessoas que foram para perto do mar, perto da praia, no momento bater foto no momento de furacão. Quer dizer, eu estou dando um exemplo aí, né, de um desastre natural que a própria universidade cubana, né, ela prevê, né, e ela mobiliza a população, né, para se prevenir, né, e evitar danos maiores, né, à população cubana. Quer dizer, nós visitamos a universidade, por exemplo, de fato, as pessoas, né, as instalações, né, as instalações, elas são um tanto quanto precárias, né, por exemplo, em relação à energia, né, que a energia lá ainda é um bem muito caro, né, mas que é subsidiado pelo governo, né, mas são pessoas, são professores, né, que eles têm um compromisso com a educação, né. O salário, a gente sabe que o salário do professor em Cuba, como dos outros profissionais, é um salário pequeno, né? Mas eles têm o apoio do governo, né? A própria universidade, ela tem apoio do governo cubano e ela tem muito convênios com outras instituições, né? Por exemplo, nós mesmo na Universidade Estadual do Ceará, né? Eu, quando era diretor do Centro de Educação, eu recebi um professor cubano, né? O professor Justo, esteve aqui conosco, né? Nós recebemos outra professora também na área de educação especial. Quer dizer, são professores dedicados, compromissados, né? Estudiosos. Eles saem de Cuba e vão fazer trabalhos, né, em outros países do mundo. Eles têm aquele compromisso, aquela solidariedade, né, da mesma forma que os médicos cubanos têm, né, de trabalhar em outros países, tanto aqui da América do Sul como da América Latina como um todo, né? Então é uma educação, né, a nível superior, que tem o apoio do governo, né, tem o apoio da população. E outra coisa, lá não existe essa diferença salarial tão alta que tem aqui no Brasil em relação a quem tem um nível superior e a quem não tem um nível superior, né? Quem não tem nível superior lá também é valorizado, né? Quer dizer, logicamente, nem toda a população de um país pode ter nível superior, como lá também não tem, né? Mas as pessoas são valorizadas no seu trabalho. Não existe essa diferença, né, que nós temos aqui no Brasil de salário, aonde 6 famílias aqui no Brasil detêm o poder econômico de 100 milhões de brasileiros, né? Coisas absurdas que só um regime, né, nosso regime capitalista tão brutal, né, nós temos e que gera toda essa violência, né, que a gente está vendo no nosso país. Outra questão que outro dia até vendo algumas coisas, tem aqueles blogs, né,
de brasileiros que moram em Miami, né, nos Estados Unidos, né? E eu estava vendo semana passada, né, e um deles dizendo 16 verdades sobre Cuba, né? E eram 16 mentiras, né? As 16 verdades que aquele brasileiro lá em Miami estava dizendo, né, que eu prestei atenção, eram 16 mentiras, né? Dizendo de Miami, né? Dizendo de Miami. Logicamente que muita gente ouve, vê e acredita, né, no que ele está dizendo. Uma das coisas que ele disse, uma coisa absurda, que eu não sei como é que as pessoas acreditam, ele disse que cada vizinho, cada casa de um vizinho cubano tem um espião, né? Quer dizer, se em cada casa de um vizinho cubano tem um espião, a metade da população é espiã, né? Porque um país de 11 milhões de habitantes deve ter lá 5 milhões e meio, 6 milhões de espiões, né? Quer dizer, diz que chega lá... Acho que ele quis dizer os fofoqueiros. Que aqui, por exemplo, se for nessa mesma lógica, a gente aqui também tem espião. Mas ele disse que é agente cubano, pago pelo governo cubano, para espionar o seu vizinho. É, né? Porque é muita viagem. Aí eu digo, mas tem gente que acredita numa loucura dessa. Disse o seguinte, que lá o turista não pode conversar com ninguém. Se você conversar com uma pessoa na rua, vem a polícia e lhe prende. Que barbaridade um cara desse está dizendo, né? Porque nós tivemos lá, né, por exemplo, quando a gente entrou, logo na imigração, quando eu olhei assim, as pessoas que recebem a gente na imigração, primeiro o rapaz lá que carimba o passaporte não perguntou nem o que a gente ia fazer lá. Não perguntou. Carimbou. Aí quando a gente passa lá na imigração, que recebe a gente, umas mocinhas bem novinhas, uns rapazes bem novinhos. Parte da saúde. Talvez 20 e poucos anos, talvez não tivesse 30 anos. Na hora de... E o pessoal muito educado, muito gentil, né? Eles pediram o seguro... O cartão de saúde da gente. Saúde, né? Da vacina. Da vacina febre amarela. E eu peguei, entreguei, era para eu preencher um formulário. A própria moça que me pediu preencheu o meu formulário. Né? Você vê como o povo, né, é prestativo, educado. Né? Nelson, é importante também lembrar que numa das palestras lá, o ministro da Educação, né? De economia, quer dizer, ele falou sobre isso, que todo mundo imagina que na Cuba tem um espião em cada celular, né? Mas isso não é verdade, né? E reiterando sobre como a Cuba pode se desenvolver diante desse bloqueio econômico, já que seu PIB é pequeno, de 87 bilhões de dólares, né? E as pessoas querem falar mal de hoje, mas tem que lembrar o ontem, né? E não sabem que a ilha era um dos prazeres dos Estados Unidos, era o quintal dos Estados Unidos, era voltado, toda a sua infraestrutura era voltada para os turistas americanos, muita corrupção, um governo ditador, cheio de cassinos, drogas, prostituição, desemprego, analfabetismo, né? Como eu falei no começo, mais de 1 milhão de analfabetos políticos, com uma população que tinha 6 milhões de habitantes, né? Outra coisa que eu achei importante, né? A gente fala do salário, né? Mas como você vai aumentar um salário dos seus habitantes, se 70% da população é empregada do governo, né, os outros 30% ficam no comércio, nos serviços, já que não podem ter muitas indústrias, porque nem todos os países são liberados para fazer comércio com eles. Na verdade, a maioria não vai com medo do embargo econômico dos Estados Unidos. Então, como eu tenho um pai de família, eu posso ganhar R$2.000 e posso dividir mais de R$1.000 para cada filho, né? Então não pode, então tem que ser uma coisa bem restrita. Assim também aconteceu, principalmente nos anos 90, após a queda da Rússia, que ajudava muito com... recebia açúcar e ajudava muito com petróleo e alimentação. Então essa alimentação passou a entrar em restrito. Então eles tiveram realmente fazer um racionamento, assim como a gente faz racionamento de água hoje, para que possa dar para todo mundo, né? Isso é uma política pública para que ele possa dar aos seus filhos o pouco que tem e que eles não morram de fome, né? Outra coisa que ele também fala nesse vídeo é que a internet é muito ruim, nem todo mundo tem acesso, mas a gente quer ver, não é verdade. Tem uns pontos até de internet free, né? E tem uns pontos de internet que custa um cookie em torno de 4,12 reais por hora, né? Mas uma internet boa até. Na faculdade eu publiquei a minha palestra lá 16 minutos em pouco mais de 30 segundos. No meio da rua também eu fiz algumas filmagens. Em 8 minutos eu publiquei um vídeo em 1 minuto mais ou menos. Aqui pelo 3G demora um bocado de tempo. Então, onde tem internet ela é boa, mas como melhorar se ela sofre um bloqueio onde você não pode comprar grandes materiais,
de informática, de tecnologia, seja para hospitais, seja para a universidade com computadores, com aparelhos tecnológicos, se há um bloqueio e que restringe a economia. Segundo o próprio ministro lá, ele falou que a Cuba tem crescido em torno de 1,8%. O necessário seria, e eles têm essa consciência, seria crescer aproximadamente 5% para suprir toda essa carência e necessidade. Mas uma coisa que a gente tem visto desde a abertura para o turismo é que as pessoas já passam a ter mais alimento para consumir na sua casa, já passam a fazer sua casa de um quarto para alugar e ganhar dinheiro, assim como na sua casa passa a ter pontos de venda. Eu queria saber um pouquinho mais disso, como é que está a situação atual, se apesar de tudo Cuba tem caminhado, mas antes eu preciso dizer que o Marcelo Holanda está dizendo parabéns para a análise, e o Souza Júnior, nosso diretor-geral, que está aqui, mandou um recadinho, dizendo, infelizmente a maioria do povo brasileiro tem uma ideia completamente equivocada de Cuba, assim como da Venezuela e de outros países que praticam uma política de cunho socialista, porque a mídia reacionária, capitalista e a direita fazem justamente uma propaganda negativa desses países, além de difundir informações falsas sobre as condições de vida do povo e especialmente sobre as políticas de governos desses países, atacando-os como ditaduras. Daí a importância de existir programas como este, o Democracia no Ar, para revelar a verdade que acontece em Cuba e em outros países. Marina. Assinado Souza Júnior. Marina, eu faço... Souza Júnior. Marina, eu faço até esse relato aí comparativo também, né? Porque no Brasil de 85 nós também sofrimos os empresários o que a Venezuela está sofrendo, já o caso agora virou Venezuela. Então eles sofrem um bloqueio econômico também, um embargo onde retiram-se as mercadorias das prateleiras lá para dizer que o governo não é humanitário, não está tratando bem os seus filhos e que merece ser invadido, né? Já no caso brasileiro eles tiravam mesmo a mercadoria com a ânsia, a ganância de ganhar com a inflação, que diária era para lá de não sei quanto, e mensal era 35%, 40% ao mês. Então eles tentaram nesse arroxo também na Cuba, principalmente nos anos 90, com o fim da ajuda da Rússia, trancafiaram de tudo que é jeito para dizer, não, nós estamos abertos para vocês, Estados Unidos. Mas eles se renderam, até a flexibilização da economia, quando o Fidel fez, permitindo que os sistemas socialistas praticassem algumas atividades capitalistas como o turismo. Só que ao invés de proporcionar ganhos somente para ele ou não, eles pegam todo esse dinheiro que é recolhido de impostos, são praticamente todos os funcionários do governo, e investem no país, onde a gente pôde ver lá, não foi, Nelson? As casas dos cubanos sendo reformadas, não tem uma casa lá de madeira como tem aqui nas nossas favelas, as ruas são largas, limpas, compridas, né? E a gente não vê realmente mendigo no meio da rua, apesar do país ser pobre economicamente e ter sofrido um grande furacão que foi no final do ano passado, né? Viu, Marina? Eu queria até, assim, eu acho que um dos objetivos desse programa é a gente mostrar de fato como é que é Cuba, né? Assim, desmistificar essas mentiras, né, que muita gente acredita, né? Por exemplo, queria falar algumas coisas, por exemplo, a questão da liberdade, né? Você tem toda a liberdade em Cuba para fazer o que quer, ir para onde quiser, e não tem ninguém no seu pé, não tem ninguém lhe perguntando nada. Você tem toda a liberdade. Polícia, quase não vi polícia, né? A gente vê ali e acolá um policial de moto, mais para organizar o trânsito, mas polícia não tem, repressão não tem. Nós somos até Varadeiro, né? Que é um local turístico de Cuba. Caribe. No Caribe, é uma estrada duplicada. Você passa por viadutos, né? A estrada é excelente, toda asfaltada. É uma distância mais ou menos de 2 horas, como fosse daqui para Aracati, mais ou menos. Só que lá tem um aeroporto internacional. Nós fomos nesse aeroporto internacional de Varadeiro, tinha mais ou menos uns 20 ônibus de turista, né? Cuba recebeu em 2017 4.800.000 turistas, né? O turismo vem crescendo ano a ano em Cuba, né? A cidade cheia de turistas, os bares, sabe? Eu acho que para essa elite aqui, essa burguesia que gosta de passear na Europa, em Miami, vá para Cuba, que vocês vão gostar lá também, vão conhecer e vão gostar. Você chega em Cuba, em todo barzinho tem um conjunto cubano tocando músicas caribenhas,
né? Os restaurantes, muita gente acha que em Cuba não tem comida, que o povo cubano está passando fome nas filas para pegar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para comer. Nada disso acontece. Tem fila nos grandes restaurantes de turistas que querem ir. É tanto turista em Havana, em Varadeiro, e Cuba tem muito restaurante. Em Havana, em Varadeiro tem muito restaurante, mas mesmo assim tem... Eu contei lá uma noite lá, tinha 40 pessoas numa fila. No dia dos namorados de lá, né? Nós tínhamos muitos cubanos mesmo sentando e fazendo nos restaurantes toda, restaurantes lotados. Né? Quer dizer... Antes, durante e depois. O turismo vem crescendo muito, a infraestrutura existe, né? O que a gente vê na cidade também, em Havana, muitas casas sendo reformadas, né? Em construções, né? Tem casas antigas, mas muitas casas sendo construídas, né, sendo reformadas. Quer dizer, a gente sente que a economia está funcionando, né? Por exemplo, hoje as pessoas podem receber turistas, né, nos sites internacionais de aluguel de apartamentos, de casas, né? Outra questão, os carros. Todo mundo acha que Cuba só tem carro velho. Não é. Por exemplo, se você quiser andar de Mercedes, de Hilux, de Corolla em Cuba, você anda. Os táxis é uma frota bastante nova. Os táxis todos novos. Embora os carros velhos sejam lógico, verdadeiros eu preferia andar num Ford 46, né, no carro 50, que nós andamos muito. Andamos até de mototáxi, o Coco Táxi. O Coco Táxi. Preferia andar nesses carros de 46, que, né, a gente perguntava o motorista e tal, e por sinal um dos carros lá, um carro 51 e tal, carro automático, né? Eu nem entendi, aí eu perguntei o motorista, mas um carro desse automático, ele disse, nós somos criativos, né? O próprio motorista, que é o mecânico, que é o criativo, né? Quer dizer, então quando você fala em carro velho, não é carro velho, é carro antigo, mas carros bem conservados, né? E você só vê no mundo aquela frota de carros antigos em Cuba. Você não vê em outro local do mundo. E né? Quando você vai alugar um desses no Brasil, por exemplo, para um casamento, o meu casamento foi um carro antigo que eu fui, é o olho da cara. E é difícil. É o rim. A Sueli Faria está falando, saudades de Cuba. Marina, outra coisa que eu achei também interessante, que é lembrar e comparar com o Brasil e com os países de primeiro mundo, né? É que o índice de desenvolvimento em Cuba é bastante alto, é 0,77. Quer dizer, e o do Brasil fica na frente do Brasil com 0,75. E o índice de Gini, que é o índice de desenvolvimento humano, índice de desigualdade social, Cuba é 0,40, o Brasil é 0,51. Então eles estão bem melhores que o Brasil. E com o fim da Rússia, eles ainda eram melhores. Eles eram 0,22. E eles, do Caribe, ainda têm a melhor economia do Caribe. Você imagina se não fosse o bloqueio econômico assassino que eles sofrem. Essa é a verdade. E outra coisa, por exemplo, não existe, para ficar bem claro, não existe a Cuba do turista e a Cuba do cubano. Muita gente tem essa concepção. Você vai lá, só vão te levar para a Cuba do turista. A Cuba do cubano vocês não vão ver. Não existe isso. Você anda em Cuba, em Havana, nós estivemos no interior, passamos em Matanzas, que é um distrito lá também grande, uma cidade grande, em Varadeiro. Então não existe isso. O cubano vai a todo local que ele queira ir. Da mesma forma, o turista vai a todo local que ele queira ir. Não existe controle, não existe isso, não existe essa divisão da Cuba do cubano, da Cuba do turista. Nós andamos também na periferia de Havana, né? Tivemos a oportunidade de andar aonde a gente queria. Tá entendendo? Então não existe isso. Cordão de ouro, né? Não existe ninguém vigiando ninguém. O governo cubano, ele não está preocupado com isso, não. Né? O que é que o turista está fazendo lá? O que é que o turista está indo atrás? A gente entrou na escola, e uma coisa que eu achei muito bonito na escola, quando a gente entrou, fomos visitar uma escola mais ou menos, uma garotada de 13, 14 anos, né? Quando a gente foi até com um grupo de brasileiros e um grupo de professores da Nicarágua, né? Uhum. Sandinistas da Nicarágua, né? E quando nós entramos, nós perguntamos àqueles alunos, quais são seus líderes, né? O primeiro que se levantou, um meninozinho, que eu acho que não tinha 50 centímetros, 60 centímetros, disse Lênin, né? Levantou a mão, Lênin. Aí o outro, Che Guevara, né, Fidel, Camila, etc, né? E esses são os líderes que a gente conhece no mundo, mas tem muitos líderes lá, muitos que morreram na Revolução de 67, principalmente,
que foi quando Che Guevara também foi assassinado, né? Então eles têm uma quantidade geral. Imensa de líderes. Ele tem, né? Cultura geral, né, Nelson? Cultura, e outra coisa, você vê, né, apesar do Fidel não queria, né, a publicação de imagens dele, né? Mas a gente vê em todo canto, né, as fotografias, as imagens, né? E isso é importante, né? Quer dizer, isso foi assim, essa questão do trabalho político, da consciência política, né, do povo cubano, isso faltou muito ao Brasil, né, nesse período de Lula e Dilma, né? Nós nos esquecemos, né, de trabalhar, de ter uma educação política com o nosso povo, né? E eles lá não, eles cultivam isso, né? Os líderes, as lideranças, e eles sabem que eles hoje têm liberdade, têm dignidade, têm soberania, né? Em virtude das lideranças, em virtude da Revolução Cubana, né? De 58, 59. A gente está chegando nos 10 minutos finais do programa. É assim sempre, vapt-vupt. E a gente está mandando então um alô também para o Evandro, presidente do Sintramonte, que está nos assistindo, acompanhando aqui o programa. É um outro recadinho, Souza? Vamos ler os próximos recadinhos. Aí ele quer perguntar, quer comentar, né? Dizer que aqui, quando se pergunta qual ser líder em uma universidade, muitos vão dizer Bolsonaro. Ah, meu Deus, Souza Júnior, que tristeza. Bom, eu queria então encaminhar com vocês já as considerações finais, infelizmente, aí, nos nossos 10 minutinhos. E você também queria fazer um comentário. Então, Luiz Regadas, é com você primeiro. Já que o Jô Souza cortou isso sobre o Bolsonaro, mas infelizmente eles têm cultura geral que falta ao brasileiro. Infelizmente, você perguntar o que é que vai rolar na cidade, não sabe que teve uma grande manifestação ontem, né? Tanto pelo ato triste que foi a chacina na Praça da Gentilândia, como pela morte da vereadora do pessoal do Rio de Janeiro, Marielle. Mas sabem que vai ter show do Chiclete Cubano no domingo, show da Anitta, não sei nem que show é que vai estar tendo por aí. Infelizmente a cultura geral nosso povo é que o Neymar quebrou o dedo, e sabem de tudo isso aí na ponta da língua, e eles sabem quem são os líderes, o que fizeram para Cuba antes e o que estão fazendo e depois, por eles serem hoje o que eles são. Um outro fato importante que eu queria tratar da economia cubana é que, devido à abertura ao turismo, os salários dos cubanos passaram de 430 pesos de 2008 para mais ou menos hoje 750 pesos. Quer dizer, à medida que vai entrando turista, vai entrando dinheiro para a saúde, para a educação, para a reforma e, logicamente, para o povo. Entra com isso também dinheiro para comprar novas tecnologias e assim poderem se desenvolver mais. Um dos destaques que o ministro também falou lá no Congresso, né, foi que, devido a tudo isso, fica difícil, muito difícil, substituir os produtos importados pelos nacionais, já que eles não podem comprar máquinas para tornar-se industrializados. Então eles acabam com o bloqueio, tendo que comprar as necessidades básicas para poder sobreviverem. Mas mesmo assim, Cuba é um país com maior economia no Caribe, né? E a gente pôde conhecer uma ilha maravilhosa que, se Deus quiser, voltarei em breve, né, para poder analisar mais de perto algumas mudanças no decorrer desses 3, 4 anos, se Deus quiser. E eu posso dizer a vocês que, apesar dos pesares, a Cuba teve uma revolução vitoriosa. O Brasil precisa dessa revolução. Nós precisamos nos revoltar contra a nossa elite, né? Mas pode cair uma bomba atômica, a gente infelizmente não está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Espero não termos que passar mais 10, 20 anos sofrendo com desemprego. Nós estamos de 12, poucos %, quando éramos somente 4 e já tínhamos salário de mais de R$ 1.800 para mais ou menos a população, né? E isso tem causado muito desemprego, aumento da violência. E voltando aqui ao Bolsonaro, tanto a polícia também tem muitos amigos policiais, primos, delegados que votam em Bolsonaro, né? Mulheres que não deveriam, por tudo que ele já falou contra elas. Então nós precisamos realmente estudar política. Política é religião, que lá o estado da Cuba é laico, de primeira era ateu, mas desde 86, salvo engano, passou a ser laico. Fidel abriu isso.
E nós precisamos sim encarar com maturidade esse debate. Se discute sim política, educação, política, religião e futebol. Nós temos que aprender a conviver com o nosso ser humano, com as diferenças, sem brigar, sem chamar o outro de analfabeto político, sem chamar o outro de imbecil, de burro, de alienado. Porque muitas vezes a gente percebe dessas pessoas que nos chamam disso, elas próprias poucos conhecem do que estão falando, elas próprias são, acima de tudo, corruptas, como a gente tem visto na votação da Dilma, e depois caindo um por um como ladrões. Então isso a gente tem que partir para cima dessas pessoas para evitar que faça isso crescer. Quero agradecer a oportunidade de aqui voltar, né, que eu tive na rádio ainda quando eu era na Rádio Câmara. Infelizmente o programa teve que sair lá, mas nós estamos aqui sustentando, a trancos e barrancos. Pedimos a vocês que continuem compartilhando e colaborando com o programa. Muito obrigado, Nina, Souza, Júnior, Jonas, Edras e a todos que aqui estão presentes nessa ruda. Obrigada, Luiz Regadas, obrigado inclusive pela parceria aí da TV do Habilidoso. Acho que até inclusive em termos de democracia, acho que nessa semana a gente teve nossos tapas na cara, né? Porque é aqui que se mata a vereadora que fala o que precisa ser dito, e em Cuba não morreu ninguém, né? Então é um comparativo para vocês que falam de democracia cubana ou não democracia cubana. Mas, professor, também queria saber suas considerações finais, embora a gente esteja bem apertadinho. Certo, eu vou ser bem rápido. Eu quero agradecer, viu, Marina, você, o Jonas e o Souza Júnior, e parabenizar por essa rádio, né, por esse programa. Acho que a democracia precisa desses espaços, a gente precisa fortalecer esses espaços, né? E quero agradecer e quero convidar, né, quem está nos ouvindo a visitar Cuba, né? Visite Cuba a partir de julho, me parece entre maio e julho, nós vamos ter um voo direto, né, pela Copa, que é a empresa aérea do Panamá, né? Vai ter um voo direto de Fortaleza a Panamá, né? Quer dizer, já aproxima muito, né? De Panamá para Cuba é 2 horas de viagem, né? Então, com esse voo direto, eu acho que vai baratear os custos da passagem e hospedagem lá, pessoal. Vocês se hospedam, vocês têm uma diária lá com café da manhã por R$50, R$60, né? Então, a hospedagem é muito barata, né? Então vale a pena conhecer Cuba. E, por exemplo, Cuba me surpreendeu, né? Eu que lia muito sobre Cuba, mas Cuba me surpreendeu positivamente, muito melhor do que eu esperava ter mais dificuldade. Quando eu fui, um amigo meu disse: rapaz, leva papel higiênico, que lá tu não vai ter papel higiênico, né? E quando eu cheguei lá, entrei no supermercado, tava lá um bocado de papel higiênico, né? Eu bati até uma foto para mandar para ele, material de limpeza à vontade, né? Quer dizer, infelizmente, né, muita gente não tem noção do que seja Cuba e fica falando muita besteira por aí, né? Eu espero que com essa nossa discussão aqui, com esse nosso programa, a gente tenha mostrado, lógico que o tempo 1 hora a gente acha que é muito, mas é pouco, né? A gente teria muito mais coisas a falar, né? Mas eu acho que a gente deu para dar mais ou menos uma noção do que seja Cuba hoje, né? Totalmente diferente de uma Cuba de alguns anos atrás, né? Ela tem avançado muito, mas continua sendo um país socialista, né? Isso que é importante, soberano, né? Independente, né? E que não se curva ao imperialismo americano que está ali pertinho, né? Querendo invadir, né? Então, Marina, muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença. A gente costuma dar um chorinho às vezes quando o bate-papo tá bom assim, mas hoje Jonathan Neto tem médico e eu tenho filha me esperando no meio da rua. Mas deixa eu só queria só dar um último recado. É uma pequena comparação. A gente pensa que é caro viajar para Cuba, né? Mas o que é que você compara como caro? Se você for para os bares, o bar de Fátima Aldeota é um certo nível que é o cubano, digamos. Se você for para os bairros pobres de Fortaleza, que realmente é barato, mas não se compara nada com os valores da Aldeota. Então, o preço comparativo que você estando lá dá para todo mundo pagar normalmente, não é tão caro não. Então vai para Cuba? Vamos para Cuba. Vamos para Cuba de novo. Novamente, daqui 1 ano, 2 anos. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada aos convidados, obrigada a você que esteve aí curtindo, compartilhando e comentando o nosso programa. Não esqueça que a gente está fazendo uma rifa, que é super importante para a gente poder aí dar um upgrade aí na nossa tecnologia aqui para o Jonathan Neto fazer a gente ficar 10 vezes mais bonito. E agradeço também a vocês que estiveram nos acompanhando via as nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Muito obrigada e até terça-feira, porque segunda é feriado. Exato.
Democracia no ar. É isso, acabamos de ver o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução e técnica comigo, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook. E você também que na sua página pessoal no Facebook compartilhou e com certeza vai fazer reverberar esse programa aí por muito e muito tempo. A todos, a todas, bom final de semana, bom feriado e até terça-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente se vê, a gente se fala. Até lá! Democracia no ar. Atitude Popular.